Eita, minha gente! Retornamos. Cadê essa galerinha? Iniciando a segunda aulinha, focada em quê? No perfil do empreendedor, nesse processo de análise de habilidades e competências. Eu quero que você preste atenção. Olha a nossa disciplina começando aí. Empreender e inovar sempre. Meus queridos administradores, vamos retornar ao conteúdo? Vamos para cima? Presta atenção. Olha só. O que o Dolabella ele reforça nos seus estudos? O que ele reforça? Me diz aí, o que ele reforça? Ele reforça que é o seguinte, além daquelas características que nós falamos na aula passada, ainda tem mais. Eita, professor, mas ele está reforçando algumas coisas que já foram repetidas, né? Já foram repetidas num contexto, meus queridos. Entenda, num contexto onde, diante de obstáculos, você tem a garra de ultrapassar esses obstáculos. Fora que, quando ele reforça a questão da pessoa com iniciativa, é a pessoa proativa, que nós já reforçamos para vocês também. Então, essa palavrinha tem que bater na cabecinha de vocês para o resto da vida. Não basta ter iniciativa, gente. Tem que ser proativo. Tentar antever os problemas. Com o quê? Com criatividade. Saiba que no caos, especificamente, no caos, você vai ter o que a gente chama sempre de crise. Lembra disso. Mas quando eu pego a palavra crise e corto o S, fica que palavra? Fica crie. Então aprenda a criar. Crie. A criatividade, ela é fomentada por você observar que você tem capacidade para criar. Certo? Então, os empreendedores, eles trabalham muito nesse conceito de buscar alternativas para problemas do cotidiano. Opa! É aí que eu quero que você comece a entender que essas características são fundamentais, não só para você que quer abrir, por exemplo, né? Quer ter um negócio, quer abrir uma empresa, quer ter ali alguma situação de independência como empreendedor, mas você pode ser um protagonista da sua história dentro de uma empresa. Você, com a sua energia, você ser protagonista, tanto ser um empreendedor abrindo uma empresa, ou um protagonista da sua carreira, criando uma carreira que seja uma carreira referência. Agora, se você for uma pessoa pessimista, que nada vai dar certo, que tudo vai dar errado, pode ter certeza, você não se encaixa neste contexto. Isso aí está muito ligado, os pensamentos, ao que a gente chama de mindset, tá? Uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade onde você vai buscar modificar as suas ações, quebrar as suas crenças. E essas crenças, meus queridos, são crenças limitantes, crenças que te limitam. E são crenças preconceituosas. Então, essa energia é uma energia que tem que ser positiva. Por isso que se fala muito a questão da automotivação, do empenho em pensamentos positivos. Por quê? Porque eu entro em todo esse contexto, em um contexto onde eu posso estar desenvolvendo ações voltadas para quê? Voltadas para a melhoria da sociedade. A busca dessa energia fomenta todo um processo de inovação dentro do mercado. E o mindset é uma mentalidade onde ela faz com que você comece a mapear quais são os seus hábitos viciosos que estão consolidados em crenças limitantes que fazem com que você repita esses hábitos constantemente, preconceituosos. Todavia, o que acontece? É importante você ter, valeu meu querido, é importante você ter uma situação que seja diferenciada aí. Quando você entende que você tem algumas crenças que elas são repetidas de forma negativa, você automaticamente pode estar com uma característica que é encontrada em alguns empreendedores. A rebeldia aos padrões impostos. Por exemplo, padrão imposto pelo status quo. O que é o status quo, professor? É que você tem que seguir
tudo que a sociedade coloca como uma certeza. Na verdade, às vezes é só um senso comum, e o senso comum é outro fator que você precisa estar ligadinho. Depois você pode pesquisar. O senso comum às vezes leva as pessoas para uma situação extremamente delicada, porque não é nesta situação, show de bola, meu diretor se garante. Aí é que você entra no questionamento do status quo juntamente com o senso comum. E aí é que vem, sempre foi feito, por que não pode ser feito diferente? Sempre se foi feito de outra forma, por que eu não posso ter um resultado melhor ainda? Olha só, é o questionar, meus queridos. Você entra aí com a capacidade de se diferenciar, você entra com o movimento do chamado DCD, anota aí, tá? Anota aí, meu querido e minha querida, aí de Pacheco, de Santana do Piauí, de Picos, de Paulistana, de Novo Oriente, de do Expedito Lopes, e esse outro aqui é São Francisco, meu diretor? São Francisco 8 aí, Esse outro aí, São Francisco 8, né? A galerinha aí do YouTube, a turma aí, a Andriele Conceição, a Nina Brito. Será que vocês ainda estão aí? Eita, eu acho que vocês não estão mais aí. A Rômulo Santos, Janine Gonçalves, Gilvana Ferreira. Vocês todos, preste atenção. O decidir é você olhar para situações. E o primeiro D é o quê? Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. O primeiro D é o quê? É tudo que você ouvir e escutar ou ler, duvide, critique e decida verificar se é verdade ou não. Não aceite de forma passiva tudo que você recebe como informação e conhecimento, não. Professor, até o que o senhor está falando aí, até o que vosso MC está falando aí, até o que você está falando aí, vá lá pesquisar, vá lá na web pesquisar. Você tem que duvidar, criticar e decidir, tomar uma decisão em relação ao quê? Que caminho você quer tomar? É um caminho, por exemplo, da inércia? É um caminho da zona de conforto? Porque se quer ser empreendedor, já começa por aí, né? Empreendedor não fica na zona de conforto. Eu sei que vocês vão empreender, pelo menos na carreira de vocês. Eu sei disso. Sabe por que eu sei disso? Professor, como é que o senhor afirma com tanta, como é que diz, certeza? Só em vocês estarem fazendo o ensino médio e estarem fazendo um curso técnico em administração, o curso técnico especificamente em administrar, já mostra que vocês são empreendedores na carreira de vocês. Vocês estão se antecipando como geração Z. E nós vamos estudar sobre a geração Z. A geração Z tem esse diferencial de proatividade. Agora, não pode se conformar, não é? Não pode se conformar com a situação onde você está. Você está, e aonde quer que você esteja, independente de onde você esteja, não interessa. Você tem potencial para empreender. Se você quiser. Você pode empreender na sua carreira, crescendo como profissional, ou você pode empreender abrindo negócio. Ponto. Tranquilo. Resultado, entenda que este processo por inteiro, ele faz parte também, do seu reeditar do teu modelo mental. Então mostra que você já é diferente das gerações que vieram antes de você. Por exemplo, os pais de vocês, os avós de vocês não tiveram oportunidade, meus queridos, de terem o acesso à mediação tecnológica, à educação profissionalizante. Imaginem vocês agora com este poder do conhecimento, imaginem isso. Imaginem vocês transformando a sociedade que vocês estão agora, empreendendo socialmente, por exemplo, tá? Então, a gente coloca para vocês essa situação para que vocês identifiquem realmente, não é? Eu quero fazer isso, como a Natália Souza, que está aí junto com a gente, lá de Lagoa de São Francisco, está firme e forte aí. Quem mais está aí no nosso YouTube? Será que a Gilvana está? Ferreira? Será que a Janine está? Será que o Rômulo Santos, a Nina Brito, a Andriele Conceição, será que eles estão? E os meus queridos polos aí? Será que vocês ainda estão aí? Picos está aí ainda? Paulistana está aí ainda? Novo Oriente, Santana,
Pacheco está aí, Dom Expedito Lopes também, São Francisco está aí também. Eu quero saber se vocês estão aí, tá? Quero saber realmente quem são os alunos que estão aí dentro da salinha, acompanhando. Eu quero saber, para falar o nome deles aqui. Olha aí, lá em Pix nós temos a professora Nádia, nossa querida mediadora, não é? Quer dizer, eu quero saber quais são os outros mediadores que estão aí. Por quê? Porque nossos professores mediadores também, nossos parceiros, são empreendedores tecnológicos. Estão aí, em conexão. Se não fossem eles, nós não estávamos em conexão com vocês aí, certo? Então, entendam esta reflexão que a gente faz. Tá bom, meus queridos? Vamos retornar para o conteúdo, vamos que vamos, galerinha. Mas para por aí? Nananina, não. Não para por aí. O comprometimento, independente, meus queridos, independente, tá? De comprometimento ser afetivo. Lembre-se disso. O comprometimento tem que ocorrer, independente dele ser afetivo, normativo ou instrumental. Independente. Não mais vestir a camisa. Como assim, professor? O comprometimento aqui é dar o sangue. Eita, professor, vestir a camisa já é a nomenclatura dos anos 90. Vocês dão sangue pela construção da carreira de vocês. Vocês dão sangue pela construção de um propósito. Então, o comprometimento aqui, ele é consolidado para o futuro, numa orientação voltada para o quê? Para a visão. E a visão está relacionada em ser o quê? Em ser referências, meus queridos, vocês serem as referências da geração que está vindo aí pela frente. Que geração é essa, professor? Vou já falar qual é a geraçãozinha que está vindo aí pela frente, que é o pessoal que nasceu no ano de 2010. Porque 2020 está todo mundo aqui junto comigo, mas o pessoal de 2010 ainda não está, né? Ainda não está, mas estará, certo? Vamos que vamos? Vamos impactar este futuro? Vamos, porque eu ainda tenho que reforçar com vocês o seguinte: a imaginação e a proatividade, ela se mantém, a tolerância que nós já falamos em relação aos riscos moderados do mesmo jeito. Por quê? Porque a máxima sempre vai ser que hoje não foi igual a ontem e amanhã não será igual a hoje, então eu tenho que ter adaptação. Este comportamento de adaptação, ele vai ser para o resto de nossas vidas. Mudanças e mais mudanças, capacidade de adaptação constante, para que você possa gerar confiança nas atividades que você se envolve. Todavia, entenda o seguinte: o teu desempenho profissional vai depender do teu autoconhecimento como empreendedor dentro da empresa ou abrindo uma empresa. Nós colocamos sempre como referência o Sebrae. Por quê? Porque o Sebrae ele tem a expertise de treinar, moldar, estabelecer padrões comportamentais especificamente para isso. Certo? Então, veja, é a partir deste momento que você cria um ciclo. Este ciclo, ele é virtuoso. O desempenho, você sabendo, se conhecendo, você automaticamente vai desenvolver a inteligência intrapessoal, que é a busca pelo mapeamento dos seus padrões intelectuais, emocionais, e vai fazer com que você possa alavancar a sua vida profissional e pessoal. Todavia, entenda o seguinte: eu tenho algumas características dos empreendedores bem-sucedidos. Eles, principalmente,
sempre estão ativos em relação aos seus valores, em estar compartilhando as suas experiências em negócios, em se diferenciar, em estar ali escutando a sua intuição, em ser sonhadores, e é bem diferente ser sonhadores visionários do que é uma diferença grande para fantasia. Fantasia. Esta fantasia é você achar uma coisa que vai tentar realizar, só que ela é praticamente impossível de realizar. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena. E quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser empreendedor. Bem, se você for esperar para ganhar na Mega Sena, a probabilidade é muito pequena para você ganhar na Mega Sena. Você pode ganhar? Pode. Você pode jogar a vida toda e ganhar? Pode. Você pode jogar a vida toda e não ganhar? Pode também. Só que você não vai fantasiar, não é? A fantasia aí é diferente do sonho, tá? Lembra disso. Lembra disso. Os trabalhadores incansáveis e envolvidos num processo de autoliderança, principalmente, eles ratificam um comportamento. E este comportamento ele vai estar atrelado, gente, a situações das chamadas soft skills. As soft skills. Data venha, eu tenho que entender que, por exemplo, Belinha que está aí, Belinha Lima, né? Que está aí com a gente. Olha aí o Cauã. Tá aí, né? Maria Pereira aí colocando aí, ó, o Richard Souza também, junto com a gente. Lagoa aí de São Francisco junto com a gente aí. Pois é, essa turminha aí, toda embalada junto com a gente aí. Gilvana aí, ó, forçando a sua presença, entendeu? Então essa turma que está aí, vocês já são empreendedores. Vocês já podem mapear os seus comportamentos, vocês já podem verificar as suas relações, saber o que vocês estão aprendendo com os seus erros, porque vocês já são empreendedores, empreendedores da educação, empreendedores aprendizes. É saber se vocês vão conseguir ou abrir um negócio ou se vocês vão trabalhar dentro de organizações, de empresas. Por quê? Porque até comportamentos como este aqui, olha só, de impulsividade, precisa de planejamento adequado. Até este comportamento. Olha só o que pode estar acontecendo. Você começar a entender a tua capacidade de ressignificar a palavrinha fracasso, tá? O ressignificar vai também te acompanhar na tua trajetória profissional. Se você não souber ressignificar os fracassos para buscar oportunidades valiosas, pode ter certeza, você não vai crescer nem como profissional, muito menos como empreendedor. Agora vocês podem me dizer, vocês estão conseguindo entender, meus queridos? Belinha Lima, Maria Pereira, Richard Souza, quem mais? Natália Souza, Gilvana Ferreira, pessoal de Dom Expedito Lopes, de São Francisco, de Novo Oriente, de Paulistana, de Picos, de Santana do Piauí, de Pacheco do Piauí. Estão conseguindo entender? Deem o feedback pra gente, tá? Deem esse feedback pra gente. Não esqueça de dar esse feedback pra gente, hein? Eu quero saber se vocês estão entendendo. Por quê? Porque quando a gente pensa nas gerações dos empreendedores, a gente sabe que cada um tem uma forma diferente de empreender. É mesmo, professor? É. É exatamente isso. Tem uma forma diferente de empreender. As três principais são essas: Y, X e Z. A grande pergunta é: você já ouviu falar
na geração X, Y, Z, Baby Boomers, os Next. Já ouviu falar? Pois é. Esta percepção é para você entender o seguinte. Olha só esse cronogramazinho aí, olha só, aliás, esse demonstrativo das gerações. Olha só onde a gente começa o estudo. Lá em 1940. Teve um anterior a ela? Teve. Mas vamos começar em 1940. Uma geração extremamente marcada pelas guerras, os Baby Boomers. Isso, gente, sedimentou a educação que esta pessoa que nasceu em 1940 até 1960, elas têm outros valores e outras crenças. A partir de 1960, onde eu já tinha a influência da mídia, e aí a TV em específico, o rádio também já funcionava, mas a TV em específico, a geração X ela vem com a outra perspectiva. Assim como a milênio, a geração Y, na década de 80, onde ocorreu a explosão da internet. A web ficou caracterizada aí, muito forte. Seguidamente da geração Z, que é a turma que nasceu a partir dos anos 95, 2000, anos 2000 ali também, já entra essa turma. Mas quem é que está à frente da geração Z? A alfa, que é a turma que nasceu em 2010. Então percebam que as gerações, todas elas que estão aqui, vocês vão ter que aprender a lidar com ela, fazendo o quê? Uma gestão de gente. O empreendedor precisa desenvolver as suas habilidades de gestor de gente, porque você vai ter várias gerações com vários princípios e com vários valores. É essa construção que você vê dentro do empreendedorismo hoje. Então, se você vê, por exemplo, uma empresa que tem muitos profissionais da geração Z, o comportamento vai ser totalmente diferente daquela que a maioria é de geração X. É claro que nas que estão também com a geração Y, eu vou ter totalmente um comportamento diferente. Mas o empreender em cada uma dessas gerações tem um significado diferente. E aí a gente entra um pouquinho nessas gerações para você entender um pouquinho mais o que você vai precisar trabalhar em você, tendo em vista que você vai lidar com a geração Y, com a geração X, com os Baby Boomers, você sendo a geração Z, não é? E aí nós temos já de cara algumas situações que são diferenciais nas gerações. Você tem aí, no valor 1 do trabalho, 2 de hierarquia, 3 na velocidade e 4 na comunicação. Olha só o que acontece neste mapeamento aí, meus queridos. Verifica só. A geração X, no trabalho, o que ela valoriza? Ela se coloca na posição de obrigação para realizar e ter um trabalho estável. A geração Y, ela foca no dinheiro. Sem o trabalho eu não venço, com capital. E a geração Z, na satisfação, em estar feliz naquele ambiente de trabalho. Já com relação à hierarquia, a geração X é extremamente obediente. A geração Y respeita, mas analisa se está de acordo com o cargo, aquela pessoa. A geração Z respeita desde que a pessoa se mostre como líder e não como chefe. Quando você vai para a velocidade de execução das atividades, por exemplo, a geração X leva muito tempo, demora, é burocrático para realizar uma ação. A geração Y tem profundidade, vai olhar os detalhes especificamente de cada ação. E a geração Z é rápida demais, quer o imediatismo, quer que as coisas aconteçam logo. Opa, esta forma de análise principalmente, ela é demonstrada na comunicação, porque a geração X,
ela quando vai trabalhar a comunicação, ela quer o presencial, falar olho a olho, tete a tete. Na geração Y, é o meio termo, pode ser até mesmo virtual, mas pode ser também presencial, tem um equilíbrio ali. E quando eu entro numa perspectiva da geração Z, eu consigo me comunicar melhor por meio da web, por meio de eletrônicos. Então você já vê de cara que você tem que aprender a empreender com pessoas diferentes, nas gerações diferentes, fora a personalidade de cada um, não é? Isso mesmo, meu querido. Querido Felipe Silva e Franciele Machado Coelho nos acompanhando. Muito bem. Show de bola. Vamos que vamos, hein? Olha aí a Gilvana Ferreira olhando aí, assistindo a nossa aula com o seu esposo, tá vendo? Rapaz, não é brincadeira não. A turma é forte. Novo Oriente em peso aí, atentos com a professora Naira, Cristina, vocês são maravilhosos, é isso aí, vamos que vamos para cima. Então, entendam que esta estrutura é uma estrutura que você vai começar a mapear quando você tiver dentro das empresas, porque o adolescente do século XIX é diferente, por exemplo, do adolescente do século XX. As gerações elas são passadas a limpo. Em que, meus queridos? Em um processo de análise constante da sua época. Olha a época aqui da geração X, de 61 a 78. Quem nasceu nesta época é da geração X. Quem nasceu de 1979 a 94 é Y. Em 95 já começa o quê? A Z. E nas características, qual é o foco das características de quem está na geração X? Primeiro, respeitam as autoridades. Já na geração Y, trabalham a multitarefa, multifuncional. E já na geração Z, qual é o foco? Trabalham e aprendem rápido, porém tem o quê? Dificuldade em se concentrar. A palavra-chave em cada uma dessas gerações remete, geração X, a coletividade e a cultura, além da popularização. Na geração Y, a velocidade, o dinamismo e a tecnologia. E na geração Z, a dispersão, a flexibilidade, porém um pouquinho de vaidade também, tendo em vista que eu já tenho a ideia mais ou menos do que são as gerações, eu posso me aprofundar um pouquinho mais, porque eu vou ter, por exemplo, os tradicionais, que eles antecedem os baby boomers, estão lá na época da Segunda Guerra Mundial, e são compostos exatamente por quem veio antes, e são extremamente conservadores, pessoas que não modificaram o seu pensamento. Os baby boomers também têm esta situação. No entanto, eles tiveram a capacidade de também buscar o discernimento e a sabedoria para se melhorar na sua performance comportamental em relação às outras gerações. Então, verifica o seguinte, quando eu foco nas gerações, alguns detalhes são interessantes. Por quê? Porque na geração X, o que é que chama a atenção? Chama a atenção de que eles vivem para trabalhar. Chama a atenção. Na geração Y, sabem que o pai é chefe, são extremamente consumistas. Na geração Z, trabalham a perspectiva do interpessoal e do familiar. Sabemos que existem vários tópicos a serem analisados, mas entendam que os principais são esses. O que você precisa entender é que você pode melhorar a sua performance. Uma vez melhorando a sua performance, você pode avançar em quê? Em saber fazer a conexão entre as gerações. As principais gerações que estão aqui hoje sendo mencionadas no empreendedorismo é a geração X, Y e Z. Todos precisam ter uma aproximação maior? Sim, mas essas três específicas é que você vê mais no mercado. E quando você vai lidar com elas, você tem que estar estudando elas constantemente. Por quê? A geração
X, ela não pode ser vista como ultrapassada. A geração Y, ela também não pode ser vista como uma geração indecisa. E a Z, ela não pode ser uma geração reconhecida apenas pelo virtual. Todas têm as suas características, no entanto, elas precisam ser conectadas uma com a outra. Quando eu tenho um entendimento acerca desta necessidade, eu automaticamente começo a reconhecer a forma de cada uma e a contribuição de cada uma dentro das organizações. Então, no empreender, até isso você tem que analisar o comportamento das pessoas de acordo com as suas gerações. Por que isso, professor? Porque o IBOP, Instituto Conceituado, fez uma pesquisa antes da pandemia e chegou a esta conclusãozinha aí. Olha só. Olha só o que nós temos aí. Geração Z. Com quanto? 18%. 18%. A Z ainda é menor, certo? A Y, o nosso país, está aí na segunda menor. A Z. Qual é a terceira? Então, a terceira é o dos baby boomers, os acima de 46 anos, os chamados seniors dentro das empresas. Porque a X, entre 30 e 45 anos, é a que está em maior número. Então, a primeira é a X, a segunda é a Baby Boomers, a terceira é a geração Y e a quarta. Resultado, você estudando o perfil de cada uma dessas gerações, você se credencia para melhorar sua performance como profissional, empreendedor e como um empreendedor para abrir uma empresa. Isso são dados científicos, meus queridos. Lembrando que a revista Galileu publicou, há mais de 10 anos atrás, na sua edição, lá 216, uma fórmula do trabalho. Olha só, a fórmula do trabalho, aqui é o T. Olha só o que acontece. Ela verificou que a globalização multiplicada a inovação, globalização multiplicada a inovação, mais a qualidade de vida que as pessoas querem ter, mais a preocupação com o meio ambiente, está sendo a máxima hoje no Mindware. Como assim, professor? O Mindware de um pensamento diferente e mais eficaz. Eu colocando em prática todo o meu conhecimento. O Mindware, gente, nada mais é do que você colocar em prática o conhecimento que você tem. O conhecimento que você tem na sua cabecinha, na sua mente. Ela proporciona esta perspectiva. Então, eu vou ter mais conhecimento? Tem mais conhecimento. Eu quero que você olhe aqui para mim, meu querido diretor, compartilhe a tela, por gentileza. Olha só. Não esquece disso que eu vou falar para você, tá? Não esquece. O conhecimento que você tem te trouxe até aqui hoje. O conhecimento que você tem te trouxe até aqui hoje. O conhecimento que você está adquirindo a partir de hoje vai te levar além, vai te impulsionar profissionalmente, vai te impulsionar como empreendedor. Agora, o que você precisa fazer? Aplicar no dia a dia, porque senão não adianta nada, na dica de nada. Então saiba, professor, mas poxa vida, é tão difícil aplicar. Pois é, mas se não fosse difícil, né? Todo mundo fazia. Na verdade, o que você já está fazendo, poucos estão fazendo, não é? Que é estar acompanhando uma aula à tarde, véspera de feriado, hein?
Não é brincadeira não. Dedicação total. E parabéns para vocês que estão neste empenho. Parabéns para vocês, porque vocês já são empreendedores por causa disso. Empreendendo em uma nova ação para ter um novo resultado. O conhecimento que vocês têm trouxeram vocês até aqui. Porque vocês souberam o seguinte, não, eu vou estudar porque eu só posso melhorar a minha qualidade de vida se eu estudar. Se eu aprender como é que eu posso inovar. Se eu aprender a ter, como é que eu posso melhorar a minha qualidade de vida. Através do quê? Do conhecimento. Através do curso técnico em administração. Entendendo como é que são os meandros do empreendedorismo, da inovação e da criatividade. Opa, aí você tem força para te impulsionar e te levar além. Então, o conhecimento que você está adquirindo hoje, essa troca que está sendo feita aqui, entre eu e você, te impulsiona e te leva para frente, para o futuro, para criar e ir atrás dos teus sonhos, certo? Retornando, meus queridos, retornando para os slides, vamos que vamos. E aí você tem, né? E que geração querem futuramente? O que essas gerações querem? E aí foi feito um mapeamento pela Nielsen, uma conceituada empresa lá em 2015, tá, gente? Bem, já tem um tempinho, né? Sobre estilo de vida das gerações. Mas olha só o que cada geração quer, ó. A geração Z, ó aí, ó. O que eles querem? Eu quero é ganhar dinheiro, teacher. Eu quero é ganhar dinheiro. E a geração Y? O pessoal de 21 a 34 anos, ó. Opa! 39% quer o quê? Ter uma carreira gratificante, contribuir com a sociedade, tá vendo? Tá vendo aí como é que é? E a geração X? O pessoal de 49 anos, até 49 anos, de 35 a 49 anos, quer o quê? O que eles querem? Quer ficar em boa forma, cuidar do corpo, de ter ali uma vida saudável. Olha que maravilha. Tá vendo aí, ó? Trabalhar, picanhazinha, né? E malhar todo dia, comendo pão e picanha, mas malhar todo dia. Malhar todo dia, não é? O pessoal do Baby Boomers aqui, ó. O pessoal do Baby Boomers aqui tá conectado com quem? Tanto o Baby Boomers como a geração silenciosa, tá a fim de quê? De passar o tempo com a família. Quanto mais tempo passar com a família, melhor. Então, verifique que cada geração, meus queridos, tem uma necessidade diferente, não é? No caso, o meu diretor, que ele está aqui no Baby Boomers, o meu diretor é do Baby Boomers, ele está querendo passar mais tempo com a família. Como a família dele está longe, a família dele está, meus queridos, lá em Portugal, entendeu? E aí ele está lá em Portugal, já foi embora? Já foram embora de Portugal? Estão em Guiné-Bissau já? Ou seja, vocês querem conhecer meu diretor? Coloque aí se vocês querem conhecer. Vocês querem conhecer meu diretor de imagem? Se vocês quiserem, até o final da aula, eu arrasto ele aqui para frente das câmeras, viu? Até o final da aula. Então, sabendo disso, sabendo que vocês já estão aí junto com o diretor nesta geração Baby Boomers, você tem que aplicar as suas ferramentazinhas. O empreender, meus queridos, ele pode ser de duas formas, não é? E aí você tem alguns institutos como o Endeavor. O Endeavor, ele analisa que os Baby Boomers, ó, eles foram, é claro, as características ali, eles tiveram uma influência muito grande da Guerra Fria, da ameaça nuclear, da prosperidade econômica, né, de crescer lá com os pais, de sabendo que o comportamento do pai era diferente da mãe. Já os que criam uma ponte, eles vieram com o quê? Uma perspectiva de estar ali numa incerteza econômica, de buscar crescer, mas porém, lembrando que são comportamentos diferentes. E é claro, toda regra tem exceção. No entanto, o que nós temos é exatamente isso, um mapeamento. Um mapeamento dos veteranos, dos Baby Boomers, da geração X e da geração Y. Todo este quadrinho aqui, nós mencionamos durante essas duas aulas sobre estas gerações, certo? Estas gerações. O que acontece? O que eu quero reforçar para vocês? É que elas têm códigos. E esses códigos precisam ser acionados. Acionados principalmente para saber como é que você vai lidar com cada uma delas. Comportamentalmente. Uma é mais focada no otimismo, outra na questão cautelosa, outra é mais rebelde. Porém, gente, essas forças sociais, econômicas, que isso tudo está
no macro ambiente, que nós já também falamos, consolidam o quê? Consolida tudo o que nós vimos durante esta aula. Toda a trajetória de um empreendedor, ela tem que ser mapeada com as suas características, com as suas habilidades, competências, fora que você tem que entender se você se encaixa realmente e se você quer se encaixar nesta situação de empreender na sua carreira ou abrir um negócio, tendo em vista que você já sabe sobre os objetivos. Por exemplo, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você pode aí? Como podem ser os objetivos de uma empresa? Como seria estabelecer os objetivos? Olha aí a Belinha Lima aí, ó, dizendo, ó, mostre, professor, mostre o diretor. Ele não está acreditando que é para mostrar ele não, gente. Ele não está acreditando não, tá? Mas eu quero que vocês verifiquem esta pergunta. Como é que podem ser esses objetivos das empresas no empreender? A resposta seria o seguinte: eu posso ter objetivos diretos e indiretos. Os diretos focados em quê? Na produção, na venda, na prestação de serviço. Os indiretos voltados para quê? Para o lucro, para a satisfação da necessidade do cliente. Não só satisfação, lembre-se disso. Do encantar ao surpreender. Mas o foco aqui é em encantar os clientes. É nesse contexto que eu quero que você preste atenção. Não para por aí. E nessa segunda aqui, que eu quero que vocês relembrem o que a gente conversou. Qual a letra que vocês marcariam aqui, ó? Marque a alternativa correta em relação à descrição. São responsáveis pela transformação de matéria-primas em mercadorias, em produtos acabados, em bens de consumo, e abrange artesanato e até mesmo fábricas. Qual seria a resposta? A, B, C, D, E? Qual seria? Belinha Lima. Qual seria? Gilvana Ferreira, Felipe Silva, Franciele Machado, Silvana Ferreira. Eu quero a participação de vocês. Se mexe, galerinha, se mexe, responde, arrisca, eu quero ver. Cadê o Richard? Olha aí, ó. Belinha Lima aí, tá vendo? A Gilvana aí pra cima aí, ó. Letra A. Vamos ver se tá certo ou não. Vamos ver, vamos analisar. É letra E. É letra E. Empresas industriais. Show de bola, meus queridos. Volta para mim aqui, meu querido diretor. Maravilha. Boa participação, hein? Quero vocês sempre nessa história de estar aí trocando ideia com o Tite aqui, tá certo? Nós vamos para o intervalinho e vocês vão ter um intervalo agora, né? É um intervalo maior, né, meu diretor, agora? Não é isso? Intervalo maior, mas retorna porque tem mais disciplina por aí, tá bom? Fui!